Mas eu vou falar sobre esse capítulo que nós lemos, capítulo 18, porque Deus tocou no meu coração para poder estar falando sobre isso. Interessante que eu tenho praticamente 33 anos já no Evangelho. E nesses 33 anos, que eu me lembre, eu preguei sobre esse capítulo 18 de Jeremias. Essa deve ser a segunda ou a terceira vez que eu vou falar sobre isso. A primeira vez foi em 1987, tem muito tempo. Eu era novo convertido na igreja e eu tinha ganhado um terno novo. E nessa época a gente fazia, as pessoas, os irmãos reuniam muitos nos lares para ter culto de oração, vigília. E um dia eu resolvi nessa vigília, na casa de um irmão, tinha até bastante gente, e eu resolvi colocar esse terno. E quando eu cheguei ali, nesse trabalho de vigília, na casa de um irmão, eu vi ali muitas pessoas que hoje nós chamamos de vasos, né? Aquelas pessoas que eram usadas por Deus, pessoas que profetizavam, pessoas que cantavam, pessoas que tinham revelação. E eu, novo convertido, quando eu cheguei ali, que eu vi aquilo tudo, eu não tinha ainda experiência, e eu pensei comigo, vou ficar quietinho no meu canto, não vou falar nem um amém, não vou dar nem um glória a Deus para as pessoas que estão ali saber que eu não sei de nada e nem sou nada. Porque o que eu temia aconteceu. Medo de me dar oportunidade para mim poder pregar, sendo que eu nunca tinha pregado a palavra de Deus. Não tinha, era novo. E eu quietinho no meu canto, alguns irmãos tinham oportunidade, outros cantavam, outro pregava, outro falava em mistério, outro batia o pé. Era uma coisa muito boa, né? Uma unção tremenda naqueles cultos. E, como eu disse aqui, o que eu temia aconteceu. De repente, o irmão que estava dirigindo o culto, ele disse assim: olha, Deus tocou no meu coração que é você que vai trazer a palavra de Deus. E eu, sem saber o que fazer, não sei se corria, se desmaiava, eu fiquei ali preocupado com essa palavra, e sem ter reação, eu pedi um irmão para que orasse por mim, para me trazer a palavra. Enquanto ele orou, eu comecei a desfolhar a Bíblia. Eu não tinha um versículo, não tinha um livro na cabeça para poder falar, não tinha nada. Eu fui simplesmente para buscar Deus, porque a gente é novo convertido, então a gente queria mais de Deus. E quando eu desfolhava a Bíblia, saiu justamente nesse capítulo de Jeremias 18. E eu preguei, nunca tinha pregado, e eu preguei nesse capítulo 18 de Jeremias. Então essa deve ser a segunda ou a terceira vez que eu prego sobre isso. A primeira foi em 1987. Então eu quero fazer aqui alguns pontos importantes desta palavra, porque Deus fala com Jeremias através de uma linguagem figurada e simbólica. Então Deus queria mostrar para o profeta Jeremias algo muito interessante, que quando Deus cria o homem, Ele criou o homem do barro, do pó da terra. E fez um homem perfeito, mas o homem se corrompeu e acabou se quebrando. E foi o que estava acontecendo justamente com o povo de Israel. Quando o profeta Jeremias, Deus manda que ele vá à casa do oleiro, o povo de Israel tinha abandonado o Senhor, tinha feito coisas terríveis contra o Senhor, e agora Deus queria mostrar para Jeremias o que Deus iria fazer com aquele povo, ou com o povo de Israel, e também o povo de Judá. Então Deus fala para o profeta Jeremias descer até a casa do oleiro, que ali o Senhor iria falar com ele. E o interessante, que quando nós lemos
essa mensagem do capítulo 18, o vaso ele se quebrou na mão do oleiro. Então a gente começa a entender que as pessoas não se quebrou porque estava fora da olaria, fora da casa de Deus, não. Ela se quebrou usado na mão do oleiro, justamente na mão do oleiro ela se quebrou. Isso me faz entender, porque aqui é uma conjectura, né? É uma simbologia que nos faz entender que quantos vasos de Deus têm se quebrado na mão do oleiro. Quantas pessoas que cantavam e era uma unção tremenda dentro da igreja e hoje não cantam mais, porque se quebraram. Quantas pessoas que pregavam e hoje não pregam mais. E eles estavam justamente na mão do oleiro, o oleiro é que usava ele, porque o oleiro, ele tipifica Deus. Quantas pessoas que profetizavam, hoje não profetiza mais porque se quebraram, por causa de alguma circunstância da vida, de cantar, parou de pregar, e hoje muitas das vezes se sente abandonado. As pessoas pensam assim, poxa, antigamente quando eu cantava, quando eu pregava, todo mundo ligava para mim, as pessoas me visitavam, as pessoas iam na minha casa, e hoje eu estou afastado da igreja, estou abandonado, às vezes pelo pastor da igreja, às vezes pelos irmãos da igreja, e até mesmo por Deus. Mas eu quero dizer para cada um de nós, os que estão aqui e os que estão nos ouvindo, isso acontece porque no processo de fabricação do vaso, o barro precisa ficar de molho, precisa ser curtido. E é nesse momento que o oleiro deixa o barro ali, parece que o oleiro não está nem se importando com o vaso. É nesse momento que nós se sentimos como se tivéssemos abandonado por Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos assistindo. Olha, pode uma mãe esquecer do seu filho que o amamentou, mas Deus jamais se esqueceu de nós. Nós podemos pensar que estamos abandonados, estamos sendo esquecidos por Deus, mas eu tenho certeza que o olhar de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Ninguém será abandonado pelo Senhor. Às vezes Deus nos permite passar por essa dificuldade. Eu comentava outro dia que às vezes Deus permite que nós passamos por uma dificuldade na vida, para nós entendermos que o nosso lugar não é aqui. Porque muitas das vezes nós estamos tão enraizados aqui nesse mundo que nós não queremos morrer, nós queremos ficar. E eu comentava isso com alguém outro dia e dizia, se nós perguntarmos para qualquer pessoa, olha, você quer morrer hoje? Qualquer pessoa, a não ser aquele que está passando por problema, ele vai dizer, eu não quero morrer. Por que você não quer morrer? Porque você tem um filho pequeno, porque você quer conquistar mais alguma coisa. Isso mostra que nós estamos enraizados aqui nessa terra. Então, para nós se desligarmos dessa terra, o que Deus faz? Deus permite que venham decepções, Deus permite que venha problema, para que nós possamos abrir a nossa boca e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabemos que o nosso lugar não é aqui nesse mundo, nós estamos aqui de passagem, e em breve o Senhor virá para buscar a sua igreja, e nós iremos morar com Ele no céu. Então, muitas das vezes nós passamos por esse momento. Quem é que nunca das vezes se sentiu abandonado por Deus? Quem é que nunca das vezes se sentiu sozinho? Mas sabe que Deus está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. O segundo ponto que eu destaco aqui é que quando nós temos alguma coisa, um vaso, seja essa taça, nós estamos utilizando ela, e se ela cair e se quebrar, o que nós fazemos? Nós jogamos fora, nós descartamos. O vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Olha, eu quero dizer
que ainda que nós se quebramos na mão do oleiro, Ele não vai nos descartar, Ele não vai nos rejeitar, como muitas pessoas podem até nos rejeitar, mas Deus vai juntar os pedacinhos e vai modelar e vai nos fazer um vaso novo, porque Deus não rejeita ninguém, Deus não abandona ninguém, Deus não despreza ninguém. É por isso que quando aquele vaso quebrou, o oleiro não se preocupou, porque ele sabia aonde ele poderia fazer aquele vaso de novo. Então é importante que nós precisamos entender que nós, mesmo que paramos de cantar, eu digo assim no contexto geral, né? Nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, mesmo que parou de cantar, parou de pregar, perdeu o seu ministério, você se quebrou, mas o oleiro, ele não vai te descartar. Você é importante para Deus. Ele vai te fazer de novo. Ele tem poder de juntar aqueles cacos, juntar aqueles pedaços e fazer um vaso de honra para a glória e nome do Senhor. Então nós não precisamos se preocupar. Ah, mas agora não tem mais jeito para mim. Eu perdi minha oportunidade, eu perdi o meu ministério. Não, o seu ministério continua. Deus vai te levantar. Deus vai fazer de você um vaso novo ainda na presença dEle. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Muitas das vezes nós, como vaso de Deus, nós se quebramos porque às vezes nós não temos o nosso reconhecimento. Porque às vezes nós estamos esperando alguma coisa do homem. E o homem muitas das vezes ele não valoriza, não reconhece o nosso trabalho. Quantas pessoas que estão esperando uma oportunidade para poder cantar na igreja, uma oportunidade para poder pregar, uma oportunidade para fazer alguma coisa, por mais pequena que seja. E muitas das vezes, ou até mesmo aqueles que fazem muitas coisas na igreja, aqueles que já cantam, aqueles que já pregam, aqueles que se esforçam, que doam, se doam para o Senhor, se doam para a obra de Deus. E muitas das vezes não tem o seu reconhecimento. E às vezes a pessoa fica decepcionado. Quantas pessoas que estão esperando o reconhecimento para se tornar um diácono, para ser ordenado a pastor, ou para reconhecer o seu ministério de cantor ou de pregador, e muitas das vezes não é reconhecido. Mas eu quero dizer uma coisa para nós nessa noite. Olha, Deus falando para o profeta Jeremias: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Ou seja, o teu ministério é reconhecido por Deus. Olha, mas eu não tenho ainda a minha consagração. Não tem problema. O Senhor fala para Jeremias: eu já te consagrei, eu já te ungi como profeta. Ou seja, desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos reconhecia e já nos consagrou, já nos separou para ser cantores, pregadores, profetas, pastores da sua obra. Ainda que não tenhamos o nosso reconhecimento, mas Deus, Ele nos reconhece. E muitas das vezes nós ficamos tristes com isso. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas estão tristes porque não teve esse reconhecimento. Mas o reconhecimento, ele vem do Senhor. Não faça as coisas para ser reconhecida pelos homens. Jesus muito falou sobre isso. Não faça as coisas para ter aplauso do homem, mas faça as coisas para ser reconhecida por Deus. Porque no tempo certo, Deus vai fazer com que as pessoas reconheçam o seu valor. Deus vai fazer com que as pessoas vejam o valor que você tem na obra do Senhor. Quero destacar aqui outro ponto. Muitas das vezes, nós, como vaso de Deus, se quebramos por imaturidade. Às vezes por qualquer palavra, qualquer coisa que nos falam, nós
se entristecemos e queremos largar tudo. Se eu falar que a equipe de louvor não cantou bem, hein? É só uma ilustração, né? Aí daqui a pouco os irmãos falam assim, então nunca mais eu canto na igreja. Infelizmente isso que acontece. Porque as pessoas, ela querem ouvir, nossa, realmente vocês são 10, né? Vocês são, Deus tem abençoado a vida de vocês, ministério de louvor. Mas quando alguém chega, né, que às vezes a pessoa, às vezes pode ser uma aprovação de Deus, que nós não podemos colocar que nem tudo é o diabo, às vezes uma aprovação de Deus para nos quebrar, ou alguém usado pelo inimigo e fala assim, esse louvor de hoje foi... Aí pela nossa imaturidade, nunca mais eu canto, nunca mais eu prego, nunca mais eu toco, porque Deus quer que nós amadurecemos. Olha, eu não entendo de olaria, de vaso, de barro, mas eu sei que existem processos para o vaso se tornar bonito e para ele ser preparado. E às vezes, nós não somos reconhecidos porque tem um processo. Tem um processo. Então nós temos que esperar o tempo certo, o tempo de Deus, para a nossa hora chegar. Não adianta eu antecipar, não adianta o oleiro pegar o barro ali cru e já colocar no forno, não. Tem um processo, tem toda uma preparação. Não adianta você, as pessoas às vezes, entram para a igreja hoje, estou falando porque isso já aconteceu em algumas igrejas que nós estávamos. As pessoas entram para a igreja hoje e amanhã já querem ser pastor. Eles já entram para a igreja e já querem ser ministro de louvor da igreja. Olha, tem um processo. Às vezes nós olhamos para essas irmãs cantando, né? Quem dera se eu tivesse esse dom maravilhoso que vocês têm para cantar. E a gente fala assim, eu queria ser igual a essas irmãs. Os irmãos que tocam. Mas será que eu estou disposto a passar pelo processo que eles passaram? Será que eu estou disposto a passar por o que eles vêm passando? Será que eu estou disposto a me dedicar da forma que eles se dedicam? Então tudo tem um processo. Eles não chegaram aqui de qualquer maneira. Não teve um processo na vida deles para eles chegar ao nível que eles estão. Então não adianta nós queremos apressar as coisas. Tudo tem um tempo determinado de Deus. O teu tempo vai chegar, o tempo de cantar, o tempo de pregar, o tempo de você se tornar um pastor. Isso vai acontecer na tua vida, mas é no tempo de Deus. Porque quando você se precipita em alguma coisa, vai dar errado. Mas quando nós espera com paciência no Senhor, tudo vai dar certo. Então nós precisamos de amadurecimento. E para que o vaso se torne resistente, ele precisa ir para o forno. Precisa ir para o forno, para que quando ele sair dali, ele tenha resistência, para que ele possa aguentar as pressões. Porque quem não quer ouvir uma palavra boa? Todo mundo quer, mas quem quer ouvir uma palavra ruim? Por que Deus levou o profeta Jeremias à casa do oleiro? Para poder dar algumas lições, ou mostrar algumas lições para o profeta Jeremias. E também para nós, né? Porque hoje nós se baseamos nessa palavra. E eu comecei a entender que o barro molhado, ele tem como você movimentar ele, tem como ser maleável, tem como você corrigir, tem como você tratar com ele. Mas quando ele fica endurecido, não tem mais como você trabalhar com ele. Então o que Deus está dando? Uma lição para nós, que enquanto nós estivermos com o nosso coração puro, com o nosso coração disposto a ser trabalhado pelo Senhor, o oleiro, ele tem poder para nos fazer um vaso novo. Mas quando nós endurecemos o nosso coração, não deixamos Deus
trabalhar na nossa vida, aí verdadeiramente fica difícil de Deus trabalhar em nossos corações, porque nós endurecemos nosso coração. Nós não estamos dispostos a ser corrigidos pelo Senhor. Mas enquanto estamos sendo maleáveis pelo Senhor, enquanto o Senhor pode nos dar outra forma, ainda há esperança. Mas quando o barro se endurece, aí não tem mais jeito. Por isso que o Senhor fala na sua palavra: se ouvires hoje a voz do Espírito, não endurecerás o vosso coração. Outra lição que nós aprendemos nessa mensagem do profeta Jeremias. Deus levou o profeta Jeremias à casa do oleiro. Deus mandou que ele descesse. Ou seja, Deus está ensinando que nós, como vaso de Deus, seja a posição que nós temos na igreja, nós devemos ser humildes. Nós não devemos achar que somos melhor do que o outro. Nós não devemos achar que pregamos melhor do que o outro. Nós não devemos achar que se nós não tiver no negócio, as coisas não fluem. Não é isso? Então Deus está ensinando: olha, desce. Deus não está mandando subir. Então muitos vasos hoje estão quebrados porque perderam a humildade. Hoje, infelizmente, né, nós estamos online, né, não sei se posso falar isso, mas os cantores, hoje os cantores gospel, muitos não querem nem tirar uma foto com um membro da igreja. Não querem tirar, porque talvez se ache superior. E quando você vê o declínio, né, da pessoa, ele não se quebrou de uma hora para outra, não. Ele já vem rachando, já vem trincando. E quando não dá mais, quando ele acaba perdendo a humildade, porque o que a Bíblia diz? Diante da honra vai a humildade. Não é isso? E o que procede a queda? A soberba. A soberba procede a ruína. Então, quanto mais você se acha que é importante, se acha que é o tal, sabe o que acontece? Você está caindo. E quando nós caímos, o que acontece? Nós se quebramos diante de Deus. Para quê? Para justamente o olheiro pegar e falar assim: olha, eu vou te fazer de novo, mas eu vou tirar o teu orgulho, eu vou tirar a sua arrogância e vou colocar humildade em você, porque você é o vaso, eu sou o olheiro. A glória não pertence a você, mas a glória pertence a mim. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. É isso que Deus está mostrando para o profeta Jeremias e para a nação de Israel. Outro ponto aqui para nós terminar, né? Ouvir a palavra de Deus. Quando Deus mandou o profeta, Deus falou assim: desce lá, porque lá te farei ouvir a minha palavra. E hoje Deus fala conosco. Eu falo no termo geral, porque eu sei que talvez não agora, mas alguns dias, algumas pessoas irão assistir esta mensagem, porque pessoas que pararam na obra de Deus. Então Deus quer que nós ouvimos a sua palavra. E qual é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite? Que mesmo que nós temos caído, mesmo que nós temos se quebrado, nós ainda fazemos parte do projeto de Deus na nossa vida. Ainda que muitas pessoas olharem e falem assim: caiu, quebrou, não tem mais jeito, pode descartar. Mas Deus está dizendo: olha, as pessoas podem estar dizendo isso, que não tem mais jeito, que não tem mais solução.
mas eu sou o oleiro. Eu sei onde tocar no vaso, eu sei como levantar o vaso, eu sei como adornar o vaso, eu sei como erguer o vaso, eu sei como fazer no vaso novo. Talvez ninguém está mais acreditando em você, mas Deus continua acreditando em cada um de você que se quebrou diante de Deus. O oleiro está aqui justamente para poder te fazer um vaso novo. Amém? Ele vai remodelar a sua vida e vai te dar o valor que você muitas das vezes não teve para as pessoas aí fora. Para nós terminar, para Deus te fazer de novo, você precisa estar na mão do oleiro. Nós precisamos estar na mão do oleiro. E eu sei que muitas pessoas se quebram por causa de palavras negativas, por causa de rejeição, porque não é fácil. Quantas pessoas que ouviram palavras que machucaram o seu coração, que prejudicaram o seu ministério, e hoje essas pessoas estão doentes não fisicamente, mas espiritualmente. Estão com a alma ferida, estão com a alma machucada. Mas hoje é uma noite do oleiro tirar todas as impurezas, todas as feridas do seu coração, para que você verdadeiramente venha a ser curado e sarado pelo Senhor, para que você possa se erguer, sair como vaso novo e voltar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Ainda há esperança para o vaso quebrado, ainda que muitos não estão acreditando, mas Deus ainda acredita em você. Amém? Nós vamos ouvir a equipe de louvor.